Amém, queridos. Como disse Pedro lá no Monte da Transfiguração, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui nessa presença tão santa, desfrutando deste amor que não tem fim. Aleluia. Muito bem, queridos, nós vamos começar hoje um novo livro para estudarmos. Eu creio que vai ser bênção. Vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Efésios. Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor, a carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para meditarmos na Tua Palavra. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Trabalhe os nossos corações, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, através de nossas vidas, que Jesus Cristo seja glorificado. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Olhando para os dias que nós estamos vivendo, parece que fica cada vez mais difícil nós vivermos o cristianismo de uma maneira prática, de uma maneira verdadeira. Parece que esse mundo está perdendo o rumo, não é? Até esses dias atrás, as pessoas tratavam os cachorros como se fossem verdadeiros filhos, né, os animais. E agora é uma boneca, né, aquela boneca reborn. Saiu uma notícia ontem que um padre está sendo muito criticado porque ele se recusou a batizar uma boneca. Faz sentido isso, gente? Esse mundo está perdendo completamente o rumo. E fica realmente difícil, né, a vida aqui. Mas assim como nos dias de hoje, o primeiro século não foi diferente, né? E as lutas pessoais e todas essas pressões da sociedade que nós enfrentamos, a gente vai perceber na vida do apóstolo Paulo que ele também passou por tudo isto, né? Ele enfrentou grandes desafios, ele enfrentou coisas terríveis nos seus dias. E quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente poderia pensar, seria compreensivo se Paulo tivesse desistido, né? E tivesse abandonado todas as coisas, se ele ficasse desanimado e quisesse desistir. Mas a gente vê que ele não desistiu, e a vida dele, queridos, não foi fácil. Só para a gente ter uma pequena ideia, olha o que ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 27. Ele estava ali fazendo um desabafo, né? Ele diz: são servos de Cristo? Sou ainda mais, falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens,
perigos em rios, perigo entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Alguém já passou por isso aqui? E sabe, queridos, a gente ouve muitas mensagens, triunfalistas, de prosperidade, e a gente olha para esse relato da vida do apóstolo Paulo, não tem nada a ver com essas mensagens triunfalistas de hoje. E a grande verdade, queridos, é que o mundo não vai melhorar, as coisas não vão melhorar, nem para o mundo e nem para nós os cristãos. As coisas não vão melhorar enquanto nós estivermos aqui. Na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Aí você olha para o relato que a gente leu aqui do apóstolo Paulo, e ele fala: olha, no fim vai ser difícil, vai ser pior. E aí, diante de tudo isto, surgem então muitas perguntas, Como nós podemos perseverar quando as provações parecem insuperáveis? Como nós podemos seguir sem saber por quanto tempo a luta vai durar, ou até mesmo se essa luta vai ter um fim? O que fazer quando nos sentimos cansados, fracos, desanimados ou desmotivados? De onde virá nossa capacidade para enfrentar desafios maiores daqueles que nós podemos suportar e ainda permanecer confiando em Deus e confiando que Deus tem um propósito em tudo isto que está acontecendo, que nada escapa da soberania de Deus, nada escapa do controle de Deus? E como ter a convicção que o nosso esforço em perseverar nos caminhos do Senhor, na palavra da verdade, não é em vão. Eu acredito que essa é a resposta que todo cristão está procurando. E por mais que nós enfrentamos desafios que vão além do nosso círculo, da nossa família, dos nossos afazeres, eu acredito que a gente sabe como é viver com recursos escassos, e na incerteza de como, ou até mesmo se um dia, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E quando a gente olha, na vida, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida do povo de Deus, a gente vê que muitos estão carregando um fardo de famílias fragilizadas, problemas que vão se estendendo de geração em geração, e muitos vivem em ambientes completamente corrompidos pelo pecado, e todos nós vivemos numa sociedade que já não sabe mais distinguir o que é certo e o que é errado. A gente olha ao nosso derredor e vemos famílias, empresas, escolas e até mesmo igrejas influenciadas por uma cultura sem Deus. E aí nós nos perguntamos: como que a gente sobrevive a tudo isto? E uma pergunta maior ainda: será que nós, que entendemos a verdade de Deus, vamos conseguir fazer a diferença neste mundo? Quando às vezes nem conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Afinal, queridos, nós estamos enfrentando desafios que são maiores do que nós,
E eles não estão apenas ao nosso derredor, mas também eles estão dentro de nós. E se nós tivermos coragem de olhar para dentro de nosso coração e sermos realmente sinceros, nós vamos ver a nossa total incapacidade para vencermos o pecado que nos assedia constantemente. Se nós olharmos para dentro de nós e formos sinceros, nós vamos ver que existem dúvidas no nosso coração. Dúvidas que se nós vamos conseguir vencer tudo isto, se nós vamos conseguir viver de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes, queridos, nós vemos dentro de nós uma resistência em abraçar a humildade libertadora do Evangelho. A gente vai tentando buscar saídas. E então, são tantos desafios que às vezes a gente fica desanimado. Quem aqui nunca ficou desanimado? Quem nunca se perguntou, será que vale a pena? Quantos de nós, mesmo sem expressar em palavras, chegamos e dizemos, Senhor, está difícil demais, eu não tenho mais força, não aguento mais, estou desistindo. É lógico que o Senhor não deixa a gente desistir. Mas quantos de nós chegamos a este ponto de dizer, desisto? Então, queridos, como enfrentar todos esses desafios que ultrapassam as nossas próprias forças? E a resposta é muito simples. A resposta está numa fé alimentada pela palavra de Deus, a fé alimentada pela vontade de Deus. É essa fé que vai nos capacitar a enfrentar a realidade que nós vivemos com coragem, perseverança e com alegria no coração. E aí você pergunta, o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? E tem tudo a ver porque essa resposta que nós acabamos de dar aqui, que a resposta é uma fé alimentada pela palavra e pela vontade de Deus, essa resposta está aqui nessas primeiras linhas da carta de Paulo aos Efésios que nós lemos. Essa introdução aponta para essa fé que é tão necessária para enfrentarmos tantos desafios externos como os desafios internos do nosso coração. Como nós falamos no início, Paulo enfrentava um grande desafio na sua vida. A gente viu todas as coisas pelas quais ele passou, todas não, algumas coisas pelas quais ele passou. E ele suportou todas essas coisas, porque ele foi designado como apóstolo, como um mensageiro escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. E ele foi enviado pelo Senhor para os gentios. E quando a gente vai falar aqui propriamente da cidade de Éfeso, quando a gente olha o que foi a cidade de Éfeso, uma cultura que se opunha completamente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma cultura que se opunha ao verdadeiro Deus. E quando Paulo chega com o Evangelho entre esses gentios, se levanta um grupo de judeus que se opõe a que Paulo pregasse o Evangelho para os gentios. E então Paulo estava encarando barreiras culturais, barreiras históricas e raciais. E quando ele escreve essa carta, ele ainda está preso, né? Estava preso em Roma. E a pergunta é, o que ele podia fazer? E mais uma vez a gente chega à conclusão, seria compreensível se Paulo desistisse, se ele disse, Deus, não dá, já passei por tanta coisa, agora estou aqui preso, como que eu posso fazer a tua vontade? Como que eu posso cumprir com os teus planos? Os desafios são grandes demais. Paulo poderia ter desistido? Podia, mas ele não desistiu, ele se recusou a desistir. E de onde vinha essa capacidade de Paulo para resistir
e continuar perseverando até o fim, e chegar no fim da sua vida e declarar: combati o bom combate, completei a carreira. Sabe o que isso significa, completei a carreira? Não deixei nada por fazer, fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse, e guardei a fé. Guardei a fé, completei a carreira e guardei a fé. De onde vinha essa capacidade? E a resposta está aqui, na palavra de Deus e na convicção da vontade de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Então veja, Paulo se apresenta aqui nessas primeiras linhas da carta aos Efésios como apóstolo de Jesus Cristo. Ele está então afirmando que o seu ministério, a sua força, a sua coragem, a sua autoridade vinha daquele que o chamou e o designou para ser apóstolo. Paulo não alcançou esse alto ofício de apóstolo mediante inspiração pessoal. Eu acho que eu nasci para ser um apóstolo. Ele não usurpou o lugar de ninguém e nem mesmo foi nomeado por qualquer outro homem, mas o seu chamado vinha somente da preparação de Deus. Deus o separou, Deus o qualificou na sua soberana vontade. Deus pega este homem e faz dele um apóstolo. A gente conhece a história como que o Senhor Jesus, o Messias que tinha sido profetizado, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, está vivo e assentado à direita de Deus Pai. Este mesmo Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, ou para Paulo, Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, e o transformou de um perseguidor para um mensageiro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso, e perante o rei Agripa ele vai dar o seu testemunho, ou ele vai falar o porquê ele estava naquela situação. Em Atos, capítulo 26, a partir do verso 9, ele diz assim: eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém. Pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. E castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até as cidades estrangeiras. Numa dessas vezes fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem és, Senhor? E agora veja só. O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegues, mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que vistes da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de se converterem das trevas para a sua luz, para a luz do poder de Satanás para Deus, para que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E agora, olha só, queridos. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão
celestial. Veja, queridos, ele está falando aqui que ele odiava o Evangelho, ele odiava os cristãos, e ele está indo para Damasco para cometer mais atrocidades contra os cristãos. E Jesus aparece para ele ali e dá uma missão para ele. E ele diz que todo o seu empenho foi para não ser desobediente. E eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo entendeu, queridos, que ele não apenas pertencia ao Senhor Jesus, mas ele agora era colocado pelo próprio Jesus como seu representante. E a sua mensagem não era sua, mas era a mensagem do próprio Cristo. E quando ele falava, debaixo da inspiração do Espírito Santo, ele sabia que era o próprio Senhor falando por intermédio dele. E por isso, queridos, Paulo não se importava de enfrentar oposição, ele não estava preocupado com cadeias, ele sabia de uma coisa: tinha sido chamado pelo Senhor para proclamar a palavra de Deus, e essa convicção o enchia de coragem e de determinação. E aí você pode dizer: tudo bem, mas eu não sou apóstolo. O que tudo isso tem a ver comigo? Eu não sou um apóstolo. E a grande verdade, queridos, é que mesmo não sendo apóstolo, e não existe mais apóstolo no dia de hoje, muitos estão aí se intitulando apóstolos, mas não são, não existe mais apóstolo, mas essa não é a nossa questão hoje. Todos nós fomos chamados pelo Senhor, todos nós um dia fomos encontrados pelo Senhor. Um dia o Senhor apareceu no nosso caminho. Talvez não foi da forma como foi com Paulo, uma experiência tão fantástica como aquela, mas a grande verdade é que ele apareceu no nosso caminho e nos tirou da condição de pecadores para sermos seus filhos, seus representantes. E a palavra de Deus é muito clara que todos nós fomos chamados para sermos ministros da nova aliança, ministro de reconciliação das pessoas para com Deus. A ordem de Jesus, ide pregai o evangelho a toda a criatura, não foi para os discípulos, para os apóstolos, mas foi para todo o povo do Senhor. Todos nós recebemos o chamado para anunciarmos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, queridos, que nós devemos proclamar a palavra de Deus com fidelidade. Mesmo quando nós enfrentamos resistência das pessoas ao nosso lado, porque hoje as pessoas não querem mais ouvir falar do Evangelho, as pessoas não querem ouvir falar de Jesus, as pessoas não querem ouvir falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Mas a gente tem que entender que nós fomos chamados pelo Senhor para proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por nosso intermédio, como Ele fez com Paulo, Ele vai proclamar a sua palavra. E a coisa mais maravilhosa, queridos, é que não depende da nossa habilidade, não depende da nossa sabedoria, não depende das nossas forças, não depende da nossa autoridade, mas tudo depende do próprio Senhor. Jesus foi muito claro para Paulo quando ele diz: eu estou te colocando nessa posição, então vai, somente isto, vai.
Então, queridos, no nosso dia a dia, falando publicamente para as pessoas ou falando em particular com algumas pessoas, a gente tem que entender que Deus vai falar por nosso intermédio. Como eu disse, nós não dependemos da sabedoria ou da habilidade. Nós dependemos da palavra de Deus. A palavra de Deus está colocada no nosso coração. O Senhor fez isto. Ele colocou a sua palavra em nós. Quando, ainda no Velho Testamento, Deus chama Jeremias, e Jeremias diz: mas eu não sei falar. E Deus diz: não fala isso, porque eu coloco a minha palavra na tua boca. Quando Jesus chama a sua igreja, Ele diz: e não se preocupem com o que vocês vão ter que falar, como vocês vão ter que responder, porque naquela hora o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios o que você deve falar. Então não é a questão da habilidade, mas a questão é que a palavra de Deus é a fonte de todas as coisas. A palavra de Deus é a fonte de poder, a palavra de Deus é a fonte de consolo diante das nossas limitações e diante dos grandes desafios que nós enfrentamos. Amém, queridos? Então nós precisamos enfrentar todos os nossos desafios com a palavra de Deus e com a certeza inabalável de que nós estamos dentro da vontade de Deus. E isto é o que Paulo vai mostrar agora, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, por causa do plano de Deus. E Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida. Deus não te chamou simplesmente para você ser salvo e ficar aqui sentado aguardando o dia que Ele vai voltar para nos buscar, ou o dia que Ele vai nos chamar para irmos para o lar eterno. Deus tem uma vontade para nós, Deus tem um plano. E quando Paulo fala isto, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, esta afirmação não é uma mera formalidade. Mas Paulo entendia que a vontade de Deus era a sua defesa diante de tudo que ele passava, mas também era a sua ofensiva diante dos grandes desafios que ele enfrentava, como também era a sua confiança diante de todas as coisas. Paulo não se apoiava nos seus méritos pessoais. Ele fala claramente sobre isso na carta aos Filipenses. Se eu fosse olhar para a minha carne, eu podia ter muitos motivos para me orgulhar, porque eu sou hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, e ele vai falando todas as credenciais, mas aí ele fala: mas espera aí, tudo isso é lixo. Credenciais humanas não vale nada. E então Paulo se apoia, não em seus méritos pessoais, mas no chamado soberano de Deus para a sua vida. Então vamos pensar um pouquinho aqui, quando que a vontade de Deus é a nossa defesa. Como a gente viu antes, Paulo perseguia os cristãos, até mesmo estava ali segurando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão, e ele se opunha ao evangelho com todas as suas forças. E todo mundo conhecia Paulo. De repente esse homem que estava perseguindo, matando, prendendo os cristãos, começa a pregar o evangelho. E alguém podia ouvi-lo e falar: que autoridade esse homem tem para falar em nome de Jesus? Que autoridade esse homem tem para pregar o evangelho? E humanamente falando, a gente ia dizer: nenhuma. Se dependesse dele mesmo, se dependesse do passado de Paulo. Porém, o direito de Paulo falar vinha exclusivamente da graça
da maravilhosa graça que o havia transformado de um perseguidor a um proclamador do Evangelho. Então Paulo podia afirmar diante dos seus oponentes, daqueles que o acusavam, ele podia dizer: olha, eu não estou falando a minha palavra, eu estou falando a palavra daquele que me chamou. Eu não estou falando sobre o que eu sou, eu estou falando sobre quem Ele é. Não importa o que eu sou, não importa o que eu fui, o que importa é quem Ele é. E essa consciência de Paulo era a sua defesa diante de todas as críticas, diante de todas as acusações. Ele tinha como defesa: Deus me chamou. Eu sou um apóstolo pela vontade de Deus. E para mim, isto basta. Amém, queridos? Talvez quando você vai falar sobre o Evangelho, alguém pode dizer: eu te conheço. E você pode responder: você me conhecia. Mas aquela pessoa que você conheceu não existe mais. Por quê? Porque na sua vontade soberana, Deus me tirou daquele lugar. Deus me fez em Cristo uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você me conhecia, mas hoje, pela vontade de Deus, eu sou outra pessoa. Essa é a nossa defesa. Mas também, queridos, era a ofensiva de Paulo diante das oposições e dificuldades que ele enfrentava. Ele sabia que Deus o havia escolhido, e o escolheu com um propósito. E eu quero que você saiba disto: você foi escolhido por Deus com um propósito. Deus não te chamou aleatoriamente. Deus não fechou os olhos e disse: deixa eu pegar um aqui e trazer para mim. Deus olhou para você e te escolheu. Assim como ele chegou para Paulo e disse: eu te escolhi, então levanta, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito para a sua vida. E Paulo entendia que o propósito de Deus era a sua eficácia, porque ele não dependia de si mesmo, ele dependia daquele que o havia chamado. Sabe, queridos, se a gente crer dessa forma, nós vamos ver que todas as dificuldades, todas as lutas pelas quais nós passamos, todos os desafios, na verdade são oportunidades que Deus nos dá para nós agirmos, para nós proclamarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chega nessa cidade de Éfeso. E o que era a cidade de Éfeso? Cidade de Éfeso, queridos, era o centro do paganismo. Uma cultura que estava arraigada na idolatria da deusa Diana. Uma cidade completamente entregue à imoralidade. E Paulo chega nesse ambiente. E o que acontece quando Paulo abre a sua boca para falar do Evangelho? Em Atos capítulo 19, nos versos 11 e 12, nós encontramos o seguinte: por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Quem fazia? Deus. Não era Paulo. Entende isso, querido? Não é você. Não olhe para você mesmo, diz: quem eu sou? Não importa. Olhe para quem Ele é, porque é Ele quem faz. Então, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E assim o Evangelho foi avançando naquela cidade e abalando toda a idolatria da cidade de Éfeso. No verso 17 de Atos 19, nós encontramos: o nome do Senhor Jesus
foi engrandecido. Não foi o nome de Paulo, foi o nome do Senhor Jesus que foi engrandecido. E no verso 20 nós encontramos: a palavra de Deus crescia e prevalecia com poder. O que é que prevalece, Paulo? Não, a palavra. E por quê? Por causa do propósito de Deus. Entende isso, queridos? Se nós de fato cremos que fomos escolhidos por Deus, isso vai transformar a nossa visão deste mundo e a visão de todas as coisas que acontecem ao nosso derredor. O chamado de Deus, queridos, não significa simplesmente ir para um campo missionário, mas significa que em todo e qualquer lugar onde estivermos, se nós tivermos a ousadia e a coragem para enfrentarmos tudo, sabendo que Deus nos chamou, então Deus, na sua soberania, vai realizar todo o seu eterno propósito, porque nada escapa da ação soberana de Deus. A palavra de Deus continua sendo verdadeira, e o seu povo ainda é chamado a enfrentar e vencer todos os grandes desafios que surgem. Como eu disse, esse mundo está ficando maluco. Mas sabe, queridos, mesmo diante de toda essa maluquice, diante da promiscuidade dessa cultura em que nós estamos vivendo, diante dessa banalização da vida, nós somos chamados para continuarmos falando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus chamou Isaías, Deus disse: quer ouçam, quer não ouçam, fale. Você não deve falar porque as pessoas querem ouvir, você deve falar porque Deus manda você falar. Entende isso? Você foi chamado para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diante de tudo isto, queridos, devemos continuar falando e esperando que Deus vai realizar a sua obra, porque é Deus quem opera por intermédio do seu povo. Então, a vontade de Deus, queridos, saber que Deus nos chamou é a nossa defesa diante de pessoas que conhecem o nosso passado, conhecer os nossos pecados, mas também a nossa ofensiva, quando as pessoas não querem nos ouvir e dizer que nós não temos voz para falar. Mas também a palavra de Deus, a vontade de Deus é a nossa confiança, mesmo quando tudo parece perdido. Saber que o seu ministério era fruto do propósito eterno de Deus, deu confiança para Paulo e sustentou Paulo, mesmo diante de todas as dificuldades e ameaças de vida que ele recebeu, que nós lemos algumas coisas pelas quais ele passou. Mesmo diante de tudo isto, Paulo tinha confiança que Deus iria realizar o seu eterno propósito. Então, assim como Paulo, queridos, quando nós somos questionados sobre os nossos passados, sobre as nossas fraquezas, quando os obstáculos se levantam à nossa frente, nós podemos ter essa convicção dentro de nós: eu não preciso ter autoridade, eu não preciso ser alguém, eu só tenho que entender que a palavra de Deus está dentro de mim e eu devo colocá-la para fora, eu devo expressá-la, porque eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. E de onde, queridos, vem essa certeza, essa convicção? Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, a gente percebe que a vida dele foi um testemunho vivo dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que essa graça pode realizar,
Como nós vimos, Paulo era um inimigo, ele era um perseguidor dos cristãos, ele aprovou a morte de Estevão, mas foi nessa condição que a graça de Deus o alcançou. Paulo não estava buscando por Deus, ele achava assim que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele não estava buscando a vontade de Deus, ele não estava procurando por Deus. O seu objetivo era destruir a igreja de Jesus. Ele não buscava Deus, mas Deus o buscou. E Deus encontrou ele ali na estrada de Damasco e mudou completamente a sua vida. E de perseguidor ele foi transformado em um arauto do Evangelho, um instrumento de reconciliação dos homens para com Deus. E toda essa mudança que aconteceu na vida de Paulo não foi obra humana, mas foi a obra da soberana vontade de Deus. E agora, queridos, é que vem a coisa mais maravilhosa de todas. Essa mesma graça que se manifestou na vida de Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, nos alcançou. Amém. Nos alcançou para nos transformar da água para o vinho, nos transformar e nos habilitar para sermos ministros da nova aliança. Nós estávamos no pecado, nós não tínhamos rumo, não tínhamos esperança, não estávamos buscando o Senhor, mas Ele veio e nos alcançou e nos comissionou com a sua graça. E é isso, querido, que nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação. É diante dos grandes desafios, parar e prestar atenção a uma voz que diz assim: a minha graça te basta. Quando você olha e não ver saída, ouça uma voz dizendo: a minha graça te basta. Quando você disser: eu não sei o que fazer, ouça: a minha graça te basta. Não importa se estamos enfrentando culturas hostis, como era a cultura de Éfeso, se nós estamos enfrentando um secularismo desenfreado, não importa se temos fragilidades pessoais, porque temos medos, somos tentados, e muitas vezes a insegurança bate na porta do nosso coração. Mas quando a gente olha para a graça de Deus, essa graça nos levanta, essa graça nos dá coragem, essa graça nos dá autoridade para proclamarmos o Evangelho de Jesus. Paulo não apenas pregava com as suas palavras, mas a sua vida era a prova de que Deus transforma as pessoas. Seu ministério era o testemunho vivo do poder, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, queridos, o poder transformador da graça de Deus, não somente na vida de um homem, mas na vida de um povo. Paulo está escrevendo para os Efésios, ele diz assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Isso aqui é muito significativo. Como nós já falamos, Éfeso era o centro do paganismo. Toda a sua economia era baseada na idolatria à deusa Diana. Era um povo completamente entregue a toda a imoralidade. Porém, o Evangelho chega ali e alcança muitas pessoas. A graça de Jesus começa a salvar pessoas. Essas pessoas são transformadas em cristãos. E agora Paulo chega para esses novos convertidos de Éfeso.
pessoas que até ontem estavam vivendo na imoralidade, pessoas que até ontem estavam servindo a deusa Diana, se prostituindo no templo. E Paulo chega para essas pessoas que até ontem estavam nessa condição e diz: vocês santos e fiéis em Cristo Jesus. Parece que chamar aquelas pessoas de santo era um tremendo contrassenso, mas essa é a grande verdade do Evangelho. Uma das frases que eu gosto muito, que define o Evangelho, é que nós não somos pecadores lutando para sermos santos, mas sim nós somos santos lutando contra o pecado. Nós somos santos, queridos, não por mérito pessoal. Somos santos não porque alcançamos a posição ou a qualificação de santos, mas nós somos santos porque fomos alcançados e separados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos santos porque fomos lavados no precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos santos porque fomos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos santos porque o Senhor nos escolheu para vivermos em santidade. O Senhor nos consagrou para si mesmo. O Senhor nos consagrou para proclamarmos o seu santo nome, para glorificarmos o seu santo nome, para anunciarmos a sua grande e maravilhosa obra conquistada na cruz do Calvário. A ideia central aqui, queridos, é que ser santo não é algo que nós alcançamos, não é algo que nós conquistamos, mas é uma realidade na qual somos colocados por Deus. A santidade é algo que Deus nos concede no momento do novo nascimento. E nós precisamos reconhecer essa nossa nova identidade em Cristo. Reconhecer que por ser cristãos é ser chamado para ser santo. E essa santificação é obra do Espírito Santo operando a graça de Deus em nossos corações. E a frase aqui, santos lutando contra o pecado, enfatiza não só a realidade dessa nova posição em Cristo, essa nova identidade que somos santos, mas também mostra que todo cristão deve viver para manifestar essa santidade, lutando contra todas as tentações, lutando contra o pecado, que, como o escritor aos Hebreus diz, que tenazmente nos assedia. Mas porque nós entendemos a nossa posição em Cristo, nós lutamos contra esse pecado, nós odiamos o pecado, e como Judas diz, odiamos até a roupa contaminada pelo pecado. Ser chamado de santos, queridos, é ao mesmo tempo um privilégio e uma responsabilidade de todo cristão. Alguns poucos, mas de todos. Todos nós fomos feitos santos em Cristo Jesus. Mas Paulo fala também sobre fiéis. O que é ser fiel? Fiel é aquele que tem fé. E fé, queridos, não é algo nosso. É algo que o próprio Deus coloca em nós. Fé é um dom de Deus. Ele coloca a fé no nosso coração. Quando Ele coloca a sua palavra em nós, Ele coloca também a fé. E então Ele diz: você tem fé, então você pode andar em fidelidade. Então fiel é aquele que tem fé e procura andar em fidelidade. E aí você pergunta: mas como que eu posso ser fiel? Onde eu vou alcançar forças para ser fiel? E eu quero te dizer, queridos, que isso também não vem de você.
mas vem da graça. É a graça de Deus que nos sustenta em fidelidade. A minha graça te basta. Às vezes a gente associa isso, né? A minha graça te basta só para ficar bem no meio dos problemas. Não, queridos. A graça nos basta para todas as coisas. Todas as áreas da nossa vida é envolvida pela graça de Deus. É a graça que nos faz santos. É a graça que nos faz fiéis. É a graça. Tudo é a graça. Amém, queridos? Essa graça que supera todas as nossas fraquezas humanas e todas as circunstâncias desfavoráveis. Quando a gente olha para o povo de Éfeso, eles não eram perfeitos. Mas sabe o que fazia diferença? É que eles estavam em Cristo. Paulo fala aos santos e fiéis em Cristo. Eles estavam em Cristo. Essa identidade, essa nova identidade deles não vinha do ambiente em que eles viviam, mas vinha da união com o Senhor Jesus Cristo. O cristão não é apenas alguém que tem fé em Cristo. O cristão é aquele que toda a sua vida, todo o seu viver está baseado em Cristo, na dependência de Cristo. Como Paulo diz lá em Atos 17, 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É nele, é em Cristo. Tudo acontece porque nós estamos em Cristo. Então veja só, queridos, foi pela virtude da união com Cristo que esses cristãos em Éfeso se tornaram santos e fiéis. Porque é através da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo que nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Se não fosse por esta união com Cristo, por essa conexão estritamente, infinitamente estreita, essas pessoas jamais seriam santos e fiéis, por mais que pudessem se esforçar. Mas eles entenderam, queridos, que agora para eles o viver é Cristo. O viver é Cristo, pois eles amam aqueles que os amou primeiro. E Paulo usa esse contraste, né, quando ele diz santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Paulo mostra que Éfeso é a sua localização física, mas em Cristo é a sua posição espiritual. Então, o que define a nossa vida não é o lugar que nós estamos, mas a nossa posição espiritual em Cristo. Onde quer que um cristão esteja, por mais que o ambiente seja difícil, ameaçador, por mais que o ambiente seja mundano, imoral, por mais que o lugar seja perigoso e nos faça pressão, o que realmente importa, queridos, é se nós estamos em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos banhados e protegidos pela graça. Isso também expressa, queridos, de uma forma bem prática, que se nós nos mantivermos em Cristo, na nossa chamada, nós jamais precisamos depender da nossa autossuficiência. Nós jamais vamos tentar ir além daquilo que Deus quer. Nós não vamos procurar nenhuma orientação, ou inspiração, ou força fora de Cristo. A gente não vai dar uma de Chapolin, né? De onde me virá o meu socorro? Não, a gente sabe. A gente sabe de onde vem. A gente não precisa procurar. A gente não precisa perguntar. A gente sabe de onde vem a nossa capacidade. Vem da nossa união com nosso Senhor Jesus Cristo. E então, queridos, o cristão que entende isso encontra satisfação em Cristo.
e não procura satisfação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra fonte. Seja no trabalho, seja no meio da família, no meio de uma sociedade. A nossa vitória não está na ausência das lutas, mas na certeza de que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E para a gente finalizar aqui, Paulo diz: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a gente usa essa expressão como uma saudação, né? A gente chega para o irmão: graça e paz. Mas não é isso que Paulo estava fazendo. Paulo não estava simplesmente dando uma saudação, substituindo um bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, Paulo estava fazendo um ato de abençoar aqueles irmãos. Ou mesmo, isso era uma forma de Paulo orar para que os cristãos pudessem conhecer e receber inteiramente o favor gratuito e imerecido vindo de Deus. Paulo estava, vamos dizer assim, impetrando a bênção de Deus sobre aquele povo. Ele chegava: recebam graça, recebam paz. Entende, queridos? Não é um cumprimento, é um desejo, é uma oração, é uma declaração pelo Espírito Santo de Deus: receba a graça, receba a paz. Paulo estava declarando a bênção de Deus sobre aquele povo. Paulo estava em oração, suprindo a necessidade daquele povo para que eles pudessem conhecer a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer a paz em seus corações e conhecer a paz de uns para com os outros. Mas veja, essa graça é pronunciada sobre os santos e fiéis. Essa graça que é o imerecido favor de Deus, esse ativo favor de Deus, que é a amorosa bondade de Deus, a gratuita bondade de Deus em operação. Sabe, não é que Deus um dia derramou graça sobre você. A grande verdade é que Deus está manifestando graça a cada momento. Cada vez que você respira, Deus está manifestando graça sobre você. Entende isso, queridos? Deus está manifestando constantemente graça sobre a sua vida. Você não precisa clamar: Deus, manifesta a tua graça, porque Ele já está manifestando graça. O tempo todo, Deus está manifestando a sua graça, operando a nossa salvação em todas as áreas de nossa vida. Essa graça que transformou Paulo, essa graça é o mesmo poder de Deus que nos resgata, que nos transforma, independente de que nós somos. Essa paz, essa segurança inabalável de que fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz é a certeza que fomos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz, queridos, é a certeza que Deus vai cumprir todos os seus propósitos, mesmo quando as coisas parecem que está perdida. A paz é a grande bênção que Cristo concede à sua igreja, por meio do seu sacrifício expiatório. E é por isso que Paulo vai falar uma paz que excede todo o entendimento. Que uma pessoa chega para você e fala: como que você pode estar em paz diante de toda essa turbulência? É uma paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que nós ganhamos gratuitamente. A gente não precisa fazer nada, a gente só precisa entender que a graça de Deus está se manifestando sobre nós.
Amém, queridos? Essa graça, essa paz tem origem no próprio Deus e são concedidas a todos nós pelos méritos de Jesus, não pelos nossos, mas pelos méritos de Jesus, que lá na cruz do Calvário, de uma forma maravilhosa, agiu na sua tríplice unção, que nós estamos estudando na escola bíblica: profeta, sacerdote e rei. E o escritor aos Hebreus diz: por isso ele está qualificado para nos salvar infinitamente, nós que nos achegamos a Deus. Mas veja como Paulo coloca aqui, queridos. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. Os seus leitores de Éfeso estão em Cristo Jesus. A bênção chega ao povo de Deus por parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa unidade maravilhosa de onde flui toda a graça e paz. Então, quando a gente olha para Jesus nesse texto, queridos, Jesus é quem faz tudo. E por isso toda a glória pertence a Ele. Veja que tudo começa e termina em Jesus. E é por isso que João, lá no Apocalipse, vai dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas Ele não é só o princípio e o fim, Ele é também o centro de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. E é isso que a gente precisa entender: Jesus deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa vocação. E então, assim nós poderemos dar glória ao Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para Jesus e vemos suas mãos marcadas pelos cravos, nós vamos ver essas mãos estendidas para nos abraçar e nos capacitar a agir. Essa visão de Jesus Cristo crucificado nos dá habilidade, queridos, para amar as pessoas neste mundo e desejar alcançá-las com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse entendimento, essa paz é que sustentava o ministério do apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava na prisão. Essa paz, essa graça que sustentava Paulo em toda aquela situação que nós vemos aqui. A graça de Deus é que gera essa paz, e essa paz nos dá o poder para perseverar. Lembra a primeira pergunta que a gente fez lá no início? Como podemos perseverar? Essa graça, é essa paz que nos faz perseverar. Hoje a gente olha para a igreja e vê tanta gente desanimada. É verdade? Não só entre o povo, mas entre os líderes, pastores, missionários, a gente vê tanta gente desanimada. E a resposta está aqui, queridos. Como vencer o desânimo? Saber que a graça do Senhor está manifestada sobre nós. E quando nós entendemos a graça, nós recebemos a paz, e essa paz nos dá sustentação. A obra de Deus não depende das nossas habilidades, não depende da nossa força, mas somente da graça do Senhor. Quando Paulo escreveu essa carta, a gente vai perceber no decorrer dos estudos que a sua mensagem transbordava de esperança. Ele estava preso, mas ele estava cheio de esperança, porque ele sabia que para o Evangelho não existe barreiras. O Evangelho supera todas as coisas, a graça transforma os corações. E hoje, queridos, vivendo nessa sociedade corrompida, nessa sociedade imoral, nessa sociedade que é indiferente a todos os princípios de Deus, nós precisamos ter essa mesma convicção que Paulo possuía. Precisamos ter essa mesma confiança que nós fomos chamados por Deus e podemos sim fazer a diferença.
ainda que os nossos olhos possam não ver, mas Deus é quem vai fazer a diferença através de nós. Portanto, queridos, vamos prosseguir com ousadia, porque o mesmo Deus que sustentou Paulo é o Deus que nos sustenta hoje. E nós podemos dizer: grandes são os desafios, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Amém, queridos. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Então, curve a sua cabeça por alguns instantes. Eu não sei como está o seu ânimo. Eu não sei como você está olhando para a frente, para o futuro. Mas eu convido você a olhar através da graça. Você foi escolhido. Você foi chamado. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você diga: Deus não tem nada para mim. Deus tem. Enquanto você estiver respirando neste mundo, é porque o propósito de Deus ainda não acabou com você. Deus tem um propósito na sua vida. E não é você ficar só aguardando o dia que Jesus voltará. Deus tem um propósito para que você seja ativo, um proclamador do Evangelho, um proclamador da graça. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Por seu intermédio, Deus quer fazer coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Talvez os seus olhos não vão ver. Às vezes Deus não permite que a gente veja o que Ele faz através de nossas vidas, para que a gente não fique orgulhoso. Mas Deus faz. Deus não chamou ninguém somente por chamar. Deus te chamou para fazer a diferença. Então, coloque-se nas mãos dEle. Coloque-se nas mãos do Senhor. E ore como Jesus ensinou: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade através da minha vida. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Que o teu reino venha. Eu quero ser, Senhor, o que o Senhor me chamou para ser. Uma luz neste mundo. Sal sobre esta terra. Eu quero ser, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja.